E se eu te dissesse que o maior romance da literatura brasileira foi escrito por um fantasma? Não, você não ouviu errado. O narrador da história que vamos explorar hoje já está morto. E é do túmulo, com uma honestidade brutal que só a morte permite, que ele decide nos contar não as suas vitórias, mas os seus fracassos. Ele nos convida para uma autópsia de sua própria vida, uma vida medíocre, egoísta e por isso mesmo universal. Prepare-se para conhecer um homem que não teve filhos, não foi ministro, não inventou nada que prestasse, mas que, ao nos contar sua história, criou a obra mais viva e revolucionária de seu tempo. Hoje, vamos abrir as memórias de Brás Cubas e descobrir por que, para entendê-lo, é preciso primeiro morrer um pouco. Para entender a genialidade de Memórias Póstumas de Brás Cubas, precisamos primeiro entender o homem que o escreveu, o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. Machado não era um Brás Cubas. Nascido em 1839, no Rio de Janeiro, ele era neto de escravos libertos, mulato, gago e epilético, em uma sociedade imperial, branca e escravocrata. Ele tinha tudo para ser uma nota de rodapé na história. Mas Machado possuía uma inteligência e uma capacidade de observação tão cortantes que ele conseguiu não apenas navegar, mas dissecar a elite brasileira de seu tempo. Ele via através das boas maneiras, dos discursos patrióticos, dos romances adúlteros e da moral de fachada. Ele via a hipocrisia, a vaidade e o vazio. E com uma ironia fina, quase cruel, ele colocou tudo isso em seus livros. Memórias Póstumas, de 1881, é o momento em que ele abandona qualquer vestígio de romantismo e inaugura o realismo no Brasil. Ele não queria mais contar histórias de amor idealizado. Ele queria mostrar a verdade nua e crua da alma humana. E para fazer isso, ele precisou inventar um narrador que não tivesse mais nada a perder. Um defunto. Nossa história, ou melhor, nossas memórias, começam pelo fim. Brás Cubas nos informa de sua morte, aos 64 anos, em 1869, vítima de uma pneumonia. Sua grande ideia final, a obsessão de seus últimos dias, era a invenção de um emplasto, um remédio milagroso para curar a melancolia da humanidade. Um projeto grandioso que, como tudo em sua vida, não deu em nada. Do seu leito de morte, ele nos leva em uma viagem delirante ao início dos tempos, onde conversa com a própria natureza, que lhe revela a indiferença do universo à existência humana. E então, com a pena de um homem livre de todas as convenções sociais, ele começa a nos contar sua vida, não do começo, mas do meio, dos lados, em uma desordem deliciosa. Ele nos apresenta sua infância. Brás Cubas foi, em suas próprias palavras, um menino-diabo. Filho de uma família rica e mimado pelo pai, ele era um pequeno tirano. Sua maldade mais emblemática era fazer de Prudêncio, um menino escravizado, seu cavalo. Ele o montava, o chicoteava, o humilhava. É um retrato brutal e casual da escravidão, vista não como um sistema, mas como uma brincadeira de criança, o que a torna ainda mais terrível. Sua juventude não é menos impulsiva. Ele se apaixona perdidamente por Marcela, uma cortesã espanhola, uma mulher deslumbrante que, segundo ele, o amou por 15 meses e 11 contos de réis. Ele gasta uma fortuna com ela, até que seu pai, horrorizado com a sangria financeira, o despacha para a Europa, para estudar direito em Coimbra. Ele volta formado, mas como ele mesmo admite, sem ter aprendido nada de útil. De volta ao Rio de Janeiro, seu pai tem um plano para ele. Um plano que definia a vida de todo homem da elite daquela época. Um bom casamento e uma carreira política. O alvo é Virgília, uma moça bonita e filha de um político influente, o conselheiro Dutra. O casamento lhe daria acesso ao poder. Brás se encanta com Virgília,
e por um momento parece que sua vida vai entrar nos eixos. Mas a vida, como Brás Cubas nos mostra, é feita de pequenos acidentes e grandes decepções. Surge um concorrente, Lobo Neves, um homem mais decidido e com melhores conexões políticas. Virgília, pragmática, não hesita. Troca Brás por Lobo Neves. A dupla derrota, no amor e na política, deixa Brás à deriva. Seu pai, desgostoso, morre pouco depois. E aqui, a vida de Brás Cubas entra em seu capítulo mais longo e significativo. O tédio. Anos se passam. Ele herda a fortuna do pai, vive uma vida ociosa, até que reencontra Virgília. Ela está casada, é uma dama da sociedade, mas o antigo fogo reacende. E eles se tornam amantes. O adultério em Machado de Assis não é a paixão avassaladora dos romances românticos. É algo morno, conveniente, uma forma de preencher o vazio. Eles se encontram em uma casinha alugada, um ninho de amor medíocre, protegido por uma velha alcoviteira, Dona Plácida. O romance é um segredo mal guardado, cheio de pequenos sustos, ciúmes e, principalmente, de uma profunda melancolia. É o retrato de duas pessoas que não se amam de verdade, mas que precisam da ilusão do amor para suportar a insignificância de suas vidas. É nesse período que Brás reencontra seu amigo de escola, Quincas Borba. Mas o Quincas Borba que ele encontra não é mais o menino travesso, e sim um mendigo delirante que lhe rouba o relógio, mas lhe deixa uma herança filosófica: o humanitismo. O humanitismo é uma paródia genial das filosofias científicas da época. Sua premissa é simples. A guerra é uma forma de seleção natural, e a dor de um indivíduo não importa diante do bem-estar da humanidade. Sua máxima, que se tornou uma das frases mais famosas da literatura brasileira, é: ao vencedor, as batatas. É uma filosofia que justifica a crueldade, o egoísmo e a exploração. É a desculpa perfeita para a elite a que Brás Cubas pertence. Quincas Borba é o louco que tem a coragem de dizer em voz alta os princípios que a sociedade sã pratica em silêncio. O tempo passa. O caso com Virgília esfria. A política continua a ser uma ambição distante. Brás Cubas envelhece. Ele nos conta de outros pequenos fracassos, de outros amores mornos, de outras oportunidades perdidas. Ele flerta com a ideia de se casar com a jovem Nhá Loló, mas ela morre de febre amarela. Ele tenta ser um jornalista polêmico, mas não tem a coragem de suas convicções. Sua vida é uma sucessão de quases. E então, no final, ele faz as contas. O capítulo final, das negativas, é um balanço brutalmente honesto. Ele nos diz: não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Ele não teve filhos, e nessa ausência ele encontra seu único saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É a confissão final de uma vida que, vista do túmulo, se revela completamente vazia. O que Memórias Póstumas de Brás Cubas nos ensina sobre a vida moderna? Tudo. Brás Cubas é o ancestral de todos nós que vivemos de aparências. Ele é o homem que posta suas viagens, mas se sente vazio, que busca a fama, mas não tem nada a dizer, que coleciona casos de amor, mas não sabe amar. A sociedade que Machado descreve, com sua obsessão por status, sua hipocrisia e sua desigualdade brutal, é um espelho assustador do nosso próprio tempo. A filosofia do ao vencedor, as batatas, é o lema não dito do nosso capitalismo tardio. A história de Prudêncio, o escravo que, uma vez livre, compra seu próprio escravo para poder descontar nele as chicotadas que recebeu, é a mais perfeita e terrível metáfora sobre a perpetuação da violência. Mas a maior lição do livro está em sua forma. Ao quebrar a narrativa linear, ao conversar diretamente com o leitor, ao se permitir divagar,
Machado nos liberta da tirania da história com começo, meio e fim. Ele nos mostra que a vida não é uma linha reta, mas um emaranhado de memórias, pensamentos e acasos. Ler Memórias Póstumas é uma experiência ativa. Você não é um espectador, você é um interlocutor. E é por isso que ter uma edição física deste livro é tão importante. Para poder voltar um capítulo, para reler uma frase irônica, para apreciar a genialidade dos capítulos curtos. Há capítulos de uma única palavra. É preciso ter o livro nas mãos. Deixei links para algumas edições excelentes na descrição. É um livro que merece ser possuído, rabiscado, amado. No fim, a grande ironia é que Brás Cubas, o homem que se achava um fracassado, realizou, após a morte, seu maior desejo. Ele se tornou imortal. Não pelo emplasto, não pela política, mas pela literatura. Ao nos contar a história de sua vida inútil, ele criou a obra mais útil de todas. Um livro que nos ensina a rir de nós mesmos, a desconfiar das nossas próprias certezas e a procurar um sentido que vá além do saldo final. Ele nos mostra que, talvez, a única forma de viver uma vida que valha a pena ser lembrada seja vivê-la de um jeito que não precise de um defunto para contar a verdade.